Olá! Hoje a gente vai mergulhar na estrutura narrativa e nos principais acontecimentos dos primeiros 18 capítulos de um texto fundamental, o Evangelho de Lucas. Logo de cara, o autor já deixa bem claro o seu objetivo, né? Ele quer fornecer um relato organizado, bem pesquisado. Isso já prepara o terreno para uma história que foi pensada, que tem uma estrutura bem definida. E a história já começa de um jeito bem interessante. Não é um, mas são dois anúncios de nascimentos milagrosos, uma técnica que já conecta as duas primeiras figuras-chave da narrativa. Olha que curioso como o autor coloca esses dois eventos lado a lado. A gente vê vários paralelos como o anjo Gabriel sendo mensageiro nos dois casos. Mas os contrastes são gritantes, né? Especialmente nas reações e nas consequências para Zacarias e para Maria. Então esses primeiros capítulos vão construindo toda a base. Eles estabelecem as circunstâncias super especiais e o significado divino que envolvem tanto João quanto Jesus desde os primeiros dias de vida deles. Ok, com essa base estabelecida, vamos avançar para ver como tudo isso desemboca no início de uma missão pública, que começa com uma série de eventos preparatórios que são cruciais. Depois do batismo, o texto narra um período de provação bem intensa no deserto. E isso é fundamental, porque já meio que estabelece um padrão para os conflitos que ainda estavam por vir. E aí, de volta para sua cidade, Nazaré, acontece uma cena muito poderosa. Jesus entra na sinagoga e lê essa passagem do profeta Isaías, que na prática funciona como a sua declaração de missão. E o ponto-chave é exatamente essa declaração. É um momento decisivo. Ele pega uma profecia super antiga e aplica diretamente a si mesmo, ao seu trabalho, ali, naquele momento. Dá para imaginar o choque de quem estava ouvindo, né? Bom, com a missão declarada, Jesus começa a reunir seguidores e a demonstrar sua autoridade. E como ele faz isso? Através de uma série de atos extraordinários e ensinamentos que, para a época, eram bem radicais. A narrativa fica cheia de relatos de milagres de todos os tipos, sobre doenças, sobre a natureza, sobre forças espirituais e até sobre a própria morte. Cada um desses eventos ia espalhando a fama dele por toda a região. E isso aqui ilustra perfeitamente o coração do seu ensinamento. É uma inversão total de valores, uma lógica completamente diferente da convencional, onde os abençoados são os marginalizados e os alertas são para quem está numa posição confortável. Para explicar essas ideias tão complexas, um dos principais métodos de ensino são as parábolas. São aquelas histórias curtas, alegóricas, sabe, feitas para revelar verdades sobre o que o texto chama de reino de Deus. A parábola do semeador, por exemplo, é fantástica. Ela explica por que a mesma mensagem pode ter resultados tão diferentes dependendo da pessoa que a escuta. Já a história do bom samaritano, ela vem para responder a pergunta, afinal, quem é o meu próximo? E a resposta quebra todas as barreiras sociais e religiosas da época, mostrando que ser próximo de alguém é sobre ter compaixão, não sobre um rótulo. E, claro, a famosíssima parábola do filho pródigo, que é uma história poderosa sobre arrependimento, perdão e um amor que não impõe condições. Chegando lá pelo capítulo 9, a gente percebe uma virada de chave na história. É uma mudança importante, tanto geográfica quanto temática. O ministério na Galileia se encerra e uma nova e última fase se inicia. Este versículo é um marco dessa virada. Acabou aquela fase de andar e ensinar de forma mais, digamos, solta. Agora a jornada tem um propósito claro, uma determinação: ir para a capital, para Jerusalém, e em direção ao seu destino. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar bem esse arco da história. Tudo que vimos até aqui foi a construção da base. A partir desse ponto, tudo se move em direção a um confronto final, ao clímax que vai acontecer lá em Jerusalém. O texto cria uma expectativa enorme, sabe? Conforme Jesus viaja, ele ensina sobre o preço de ser um discípulo, sobre o julgamento que está por vir, e isso deixa uma pergunta no ar. Com o rosto virado para a cidade que costuma rejeitar profetas, o que será que espera por esse mestre em Jerusalém?